Deus seja louvado, amém? Graça e paz, amada igreja. E eu quero agradecer ao reverendo Honório por estar interrompendo os estudos em relação a Gênesis. Agora eu queria pedir à igreja para colaborar na minha exposição da palavra, porque o reverendo Honório, ele expõe muito melhor do que eu, não tem nem comparação. Agora ele falou que eu vou embora amanhã de manhã, mas quem sabe a gente pode ainda rever isso, porque a comida está muito gostosa, assim, né? E o café da manhã é maravilhoso. Irmãos, vocês não sabem como que é o café da manhã na casa do reverendo Honório. É uma delícia, muito bom. Amém? E quero agradecer também à amada igreja por mais uma vez estar me recebendo aqui. Minha amada esposa não pôde estar aqui, essa semana ela está trabalhando, então eu vim, eu já estava em Belo Horizonte, estou fazendo mestrado em teologia pastoral, e do mestrado eu vim direto para a quarta igreja. Amém? Feche seus olhos e vamos falar com Deus mais uma vez. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus, nós te invocamos, nós invocamos o teu propósito, nós invocamos a tua presença nesse lugar para que o Senhor toque aos nossos corações naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Que o nosso coração possa sair daqui alimentado pela tua santa palavra. Assim nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem um encontro de uma mulher, que ele somente é registrado no Evangelho de João, e que um escritor muito conhecido entre os pastores e também alguns evangelhos que gostam muito dele, o nome desse moço é J. Packer. Ele escreve um livro falando que nesse dia o Senhor Jesus, ele sai à procura de adoradores e ele acha uma mulher pecadora para adorá-lo. Esse evangelho é de João, capítulo 4. Abre, por gentileza, a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4. Todo o capítulo está em torno desse encontro com Jesus e essa mulher. Jesus ele está saindo com os seus discípulos, ele está passando por um certo lugar, e nesse certo lugar, as Escrituras nos informam que esse horário é por volta do meio-dia. Meio-dia no Oriente Médio, o sol ele está bem quente, ele não é esse sol aqui de Uberlândia. Nós podemos afirmar com toda certeza que essa temperatura ela está um pouco acima de 46 graus, pode ter certeza. E é interessante que esse texto, ele mostra algumas particularidades que eu não vou me adentrar nessas particularidades que o evangelista João revela para nós. Primeiro, a natureza de Jesus, que mostra um homem cansado. Não cansado do trabalho em si, mas mostra para nós que ele tem a sua natureza divina e a sua natureza humana. E ele para então num poço, que é conhecido o Poço de Jacó, e ali ele para descansar, e ele dá ordem para os seus discípulos: olha, vão à aldeia comprar alguma coisa para nos alimentar. Enquanto vocês vão lá, eu fico aqui descansando. Até então, parece que aquilo dali é pura coincidência, mas não é. Se você olhar o contexto do início do capítulo, você vai ver que era necessário que o Senhor Jesus passasse naquele lugar. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele já sabe que ele vai encontrar com alguém ali. E aí, quando ele para naquele poço, os discípulos descem então em aldeia para poder comprar algum alimento. E aí chega uma mulher por volta de meio-dia. E essa mulher vem para apanhar água. A prioridade desta mulher é tirar água, é saciar a sua sede. E aí, quando ela chega, Jesus fala com ela assim: você pode me servir um pouco dessa água? Mas ela conhece o semblante, o estereótipo de Jesus, que ele é judeu, e judeus e samaritanos, eles não se falam. Isso aconteceu lá no ano de 722 antes de Jesus.
Os samaritanos se mesclaram com um povo que não eram da linhagem das 12 tribos. Então eles ficaram separados. Até hoje, os samaritanos ainda andam separados dos judeus. E aí como que você, sendo judeu, você me pede água para beber? E aí Jesus então começa a conversar com ela, até uma conversa muito profunda, que eu também não vou entrar nesse assunto nessa noite. E aí então ele começa a conversar com ela, dizendo: olha, se você soubesse quem está aqui te pedindo água, você daria água de beber, para que a minha sede fosse saciada. E depois ele continua falando: e se você soubesse quem está aqui, e se eu te der a água que eu tenho, nunca mais você volta a ter sede. Jesus está falando de espiritualidade. Jesus está dizendo de mundo espiritual. Ela ainda não entrou nesse mundo espiritual. Ela está de frente de um forasteiro, um desconhecido, um judeu, uma pessoa hostil e que está naquele momento ali atrapalhando ela pegar essa água. E aí, de repente, Jesus começa a conversar sobre essa espiritualidade. Ela também começa a falar sobre a adoração. Ela fala assim: os nossos pais afirmam que aqui que é o lugar de adoração, mas os judeus falam que é Jerusalém. E onde que é essa realidade? E aí Jesus continua falando com ela e, de repente, do nada, de uma mudança radical de conversa, ela querendo pegar essa água para que ela não pudesse voltar mais àquele poço. Aí Jesus fala assim: vai lá e traz o seu marido. Essa mulher, nesse exato momento, ela para, ela fita os olhos em Jesus e ela fala: eu não tenho marido. E aí Jesus fala assim: disseste bem, você já teve 5 maridos, e esse que você tem agora não é teu. Essa mulher é uma prostituta. Essa mulher deve ser conhecido dentre os samaritanos de ladra de maridos. E aí, de repente, ela olha para Jesus e fala assim: tu és profeta. E aí Jesus continua conversando com ela. Esse é o ponto que eu quero que você abra a sua Bíblia e a gente vai continuar conversando sobre esse capítulo de número 4. Leve os seus olhos ao versículo de número 28. Aliás, volta os seus olhos para o versículo de número 26. E aí Jesus continua conversando, ele fala assim: é a primeira vez que Jesus se manifesta como Messias. E é interessante que ele não fala para uma linhagem de Abraão, lá de judeus, mas ele fala para uma mulher samaritana. Versículo número 26. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. 27. Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Agora sim, versículo 28. Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Do versículo 31 até o versículo de número 38, o Senhor Jesus agora está conversando com os discípulos. Ele está dizendo que está na hora da seara, de colher vidas. Aí volta os seus olhos para o versículo de número 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Amém? 2 verdades que nós vamos aprender nesse encontro do Senhor Jesus com essa mulher. E que essas verdades, elas precisam encontrar moradas no nosso coração nessa noite.
E eu não vou falar dessa conversa de adoração do Senhor Jesus, mas eu vou falar daquilo que pessoas que encontram Jesus e o que acontece com essas pessoas. E a primeira verdade que nós encontramos nesse texto é que essa mulher, ela saiu de casa com uma prioridade. E a prioridade dessa mulher era chegar naquele poço e pegar a água dela, aproveitando que era meio-dia. Meio-dia não era horário das mulheres buscar, apanhar água, e ela retornar para a sua casa. Olha de novo para a sua Bíblia, versículo de número 28. Presta atenção. Quanto a mulher deixou o seu... O que está na sua Bíblia? Opa! A primeira verdade que nós vamos compreender nesse texto é quando nós temos esse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, a nossa prioridade, ela já não é mais prioridade na nossa vida. Os nossos sonhos, eles não são mais os sonhos como prioridade na nossa vida. E aí tem algo de interessante nesse texto, porque aqui, a qualquer momento você sai e a qualquer lugar você encontra água, mas no Oriente Médio não. Encontrar um poço, e encontrar um poço com uma água limpa, essa mulher deve ter caminhado pelo menos 1 quilômetro, e no sol do Oriente Médio. Para nós, essa água já não tem muito efeito. Você chega em casa, você abre a torneira, tem água. Você abre o chuveiro, tem água. Você pega água para lavar carro, lavar sua calçada, o jardim, por aí vai. Mas a prioridade dessa mulher era muito importante. Primeiro, que ela estava indo escondido. Segundo, que ela não queria se delongar com ninguém. Ela não queria perder tempo com muita coisa. E de repente ela encontra, para nós aqui no texto, é Jesus, o Todo-Poderoso, que ninguém tem dúvida. Mas para essa mulher, ela está encontrando um forasteiro. E ela está encontrando um povo que é hostil, toda a sua comunidade. Mas naquele exato momento, depois dela ter conversado alguma coisa sobre a adoração, ela abre espaço no seu coração. E aí ela não quer mais discutir se é em Gerazim, se é em Jerusalém, é onde que é essa adoração. Ela entendeu que ela encontrou alguém que é muito superior a tudo aquilo que ainda tinham colocado no seu coração. E aí então ela abre espaço. E a sua prioridade se torna um segundo, ou terceiro, ou quarto plano. Quantas vezes nós temos esse encontro com o Senhor Jesus? Quantas vezes nós nos relacionamos com esse Senhor Jesus, nós o conhecemos como o Filho de Deus, nós sabemos que Ele é o Salvador, nós sabemos que Ele já subiu aquela cruz, que Ele saiu, que Ele ressuscitou, mas nós não abrimos mão dos nossos sonhos. Eu estou dizendo não sonhos de Deus, mas sonhos que talvez isso está como prioridade na nossa vida, e até agora a gente não abriu mão disso. E essa mulher não teve dúvidas, nenhuma. A minha prioridade não é mais essa água, a minha prioridade agora é outra. E aí tem alguns conflitos poderosos dentro de nós, quando nós abrimos mão da nossa prioridade. Sabe qual é o primeiro conflito? Quando essa mulher estava conversando com o Senhor Jesus, ele foi direto na ferida dessa mulher. Vai lá buscar o teu marido. Sabe o que Jesus está dizendo naquele momento? Ele está olhando para ela e está dizendo assim, vamos imaginar aqui o nome dessa mulher. Vamos imaginar que o nome dela seja Teresa. Hipoteticamente, porque a Bíblia não fala nada. Ele está dizendo assim, Teresa, antes de você tomar qualquer atitude, eu preciso de tratar uma coisa dentro do seu coração
e que você tem guardado isso com muito carinho. E aí ela deve ter olhado para ele, eu estou imaginando, e o que o senhor acha que eu estou guardando com muito carinho dentro do meu coração? Aí ele fala assim, pecado. Você tem um pecado. O marido que você tem não é teu. Tem uma coisa que nos atrapalha muito. Abrir mão das nossas prioridades, que são os nossos desejos mais íntimos e escondidos no coração, e que algumas vezes esses desejos se tornaram pecaminosos. Eu não estou falando aqui de roubar, de matar, de usar drogas, mas eu estou dizendo de desejos onde que o Senhor Jesus está dizendo assim, abre mão disso e me põe nesse lugar. E algumas vezes nós não queremos fazer isso. Lembra daquele encontro daquele jovem? Mestre, o que eu preciso para alcançar a vida eterna? E aí Jesus começou conversando com ele sobre ser de fato um cristão. Ele disse assim, eu faço isso desde da minha meninice. Da mesma forma que Jesus fitou os olhos para essa mulher, ele fitou os olhos para esse jovem e disse assim, falta uma coisa. Sabe o que faltava no coração desse jovem? Ele abrir mão daquilo que era prioridade para ele e colocar Deus no lugar dessa prioridade. Jesus não fala que ele estava em adultério, Jesus não fala que ele estava usando drogas, Jesus não fala que ele estava mentindo, mas ele disse claramente, falta-te uma coisa. A mesma coisa agora ele fala para essa mulher. Ela conversa tentando acompanhar o raciocínio de adoração, e aí Jesus fala assim, falta uma coisa no seu coração, falta você abrir mão. E aí então ela entendeu que a prioridade não eram os desejos dela. Ela entendeu que a prioridade não era os seus sonhos. E aí hoje, nos nossos dias, nós somos tão envolvidos com as nossas prioridades. Eu não sei se você já parou para perceber, nós acordamos cedo, nós vamos para o trabalho, nós voltamos para casa, tomamos banho, jantamos, voltamos de novo para o trabalho, e nós fazemos isso segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e alguns que trabalham no sábado. E aí domingo, ou durante a semana, a gente quebra essa rotina para vir para a igreja. E infelizmente, claro que eu não vou fazer aqui um pré-julgamento, mas algumas vezes isso se tornou mecânico. E algumas vezes nós sentamos aqui, mas a nossa mente já está lá na quarta-feira, ou está na quinta, ou está no cheque que vai cair na sexta-feira, e aí nós estamos preocupados com as nossas prioridades. E eu não vou dizer para você, e nem Jesus, abre mão da sua prioridade e vem morar na igreja. Não é isso que Jesus quer. Mas Ele quer que lá no seu trabalho, lá na sua escola, a prioridade seja Jesus. Nós precisamos de agir assim. A prioridade tem que ser Jesus. Hoje de manhã eu saí com o reverendo Honório, e nós estávamos num local, e de repente nós pedimos à dona do estabelecimento para nós fazermos uma oração. Ela falou assim, não pode fazer. E nós oramos. E aí, de repente, nós perguntamos para uma jovem que estava ao nosso lado, você é de qual igreja? E ela falou assim, eu não tenho igreja. E aí o reverendo Honório conversou com ela, apresentou a segunda igreja, apresentou o Ministério Infantil, que ela tem uma filhinha, e ela prometeu de estar aqui domingo. O que é priorizar Jesus? É onde você está. Você abrir uma brecha para que Ele possa manifestar naquele lugar. Ele não quer que você abandone o seu trabalho. Ele não quer que você abandone tudo.
Mas Ele quer que você o introduza como prioridade. Nós poderíamos sair daquele lugar e ir embora normalmente. Mas o Espírito Santo, Ele toca e Ele fala, olha, eu quero manifestar. E nós precisamos, naquele momento, abrir mão, talvez de alguma coisa ali, para poder chamar o Senhor Jesus e falar assim, mestre, eu preciso do Senhor aqui agora, vem correndo. E Ele se manifesta ali, e aí você começa a falar, as pessoas começam a quebrantar o coração, aí você fala assim, gente, o que será que está acontecendo? Opa, eu priorizei o Senhor Jesus. Mas ainda, há uma segunda verdade, nesse encontro dessa mulher com Jesus, que algumas vezes, quando eu estou pregando nesse texto, eu acredito que vocês já ouviram esse texto várias vezes, essa mulher agora é a primeira, ou uma das primeiras, eu não vou falar dos discípulos, que se torna missionária no ministério do Senhor Jesus. Quando ela abriu mão da sua prioridade, sabe o que ela fez? Olha para a sua Bíblia. Versículo de número 28. Quanto a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens. Tem uma coisa aqui nesse versículo de número 28, depois da palavra cântaro, que não está explícito aqui. Preste atenção. Essa mulher saiu para pegar água, ela chegou como uma prostituta. Ela encontrou com Jesus, ela teve a sua vida transformada, o pecado foi tratado, agora ela está voltando para uma cidade, que é a cidade dela, que é a cidade onde as pessoas a conhecem. Ela está voltando para os seus ali daquela comunidade, mas essa comunidade não sabe que ela teve um encontro com Jesus. Tem uma coisa aqui depois dessa vírgula que você nunca imaginou. Sabe quem está voltando para essa cidade? É uma prostituta. É uma mulher que ainda, para os olhos desses homens, ela é uma mulher, ou das mulheres, é uma mulher que ela faz coisas erradas. E se você perceber, ela não foi procurar mulheres. Por que ela não foi procurar mulheres? Você já viu mulher evangelizar homem? É um negócio meio complicado, né? Por que ela não foi procurar mulher? Porque ela já sabia que as mulheres iam falar assim, ei, você quer roubar o meu marido? Então ela procurou o homem, mas ela procurou o mais difícil. Que todos os homens, eu acredito que nessa aldeia, que não é uma aldeia grande, sabe qual é o papel dela. E aí, de repente, ela chega para aqueles moços e fala assim, olha, sabe aquela história de Abraão, do Antigo Testamento, aquela coisa de o Messias, eu encontrei esse Messias. A Bíblia não fala, mas você acha que todo mundo foi assim? Deve ter alguém que falou assim, eu sei qual Messias que você encontrou. Você quer que a gente vá para lá sozinho, para você ter outras intenções? Deve ter feito isso. A Bíblia não relata, mas essa mulher tem uma outra lição que eu e você precisamos aprender. A partir do momento que ela foi revestida pela autoridade do Senhor Jesus, ela teve coragem. Essa mulher teve ousadia. Ela poderia chegar agora e falar assim, mas Jesus, eu sei que o Senhor é o Messias, eu sei quem é o Senhor, mas agora, como é que eu vou voltar lá? Ele sabe que eu sou a maior ladra de maridos da aldeia. Ela não questionou. O coração dela foi inflamado por essa autoridade, ela partiu e encontrou um grupo de homens e disse assim, eu encontrei um moço. Eu encontrei quem vocês estão falando. Eu encontrei o Salvador. Eu encontrei aquele que mudou a minha vida. Olha para a sua Bíblia. Versículo de número 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Olha o que os homens fizeram.
no versículo de número 30, saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Aí depois ele tem esse encontro aí com os discípulos, que vai até o versículo de número 38. Aí eu quero que você agora eleve os seus olhos para o versículo de número 39. Preste atenção. Versículo de número 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele. Pronto. Você sabe por que muitos samaritanos acreditaram em Jesus sem ver o Senhor Jesus? Você sabe? Presta atenção. Depois da vírgula, está assim: em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Versículo de número 42. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Sabe por que esses homens estão com o coração inflamado? Porque essa mulher, depois que foi revestida pela autoridade do Senhor Jesus, ela foi corajosa e ousada. Sabe o que essa mulher fez? Ela procurou, vamos trazer essa mulher para os nossos dias. Essa mulher, vamos trazer para os nossos dias. Essa mulher é presbiteriana, essa mulher é crente. Pronto. Não ouvi um amém da igreja, amém? Essa mulher é presbiteriana, gente. E aí agora ela saiu para onde? Ela procurou pessoas que ainda não conhecem Jesus. E ela, não sei como, não sei qual é a dinâmica dela, mas ela começou a falar: olha, eu conheci uma pessoa e que essa pessoa mudou a minha vida. E eu tenho certeza absoluta que você precisa conhecer essa pessoa. Ela não apontou o pecado deles. Ela não apontou o erro deles. Ela não apontou que eles estavam indo para o inferno. Mas ela falou assim: vocês precisam conhecer esse homem. E aí o grupo veio. Por causa do testemunho dessa mulher. É aí quando você pega esses versículos, que são muito curtos, eu acho que é uma minuta de tudo que aconteceu, essa mulher convenceu esses homens. Eu fico imaginando, não sei, que eu não posso botar nada na Bíblia que não está escrito, mas eu acho que ela deve ter falado assim: olha, vocês sabem quem eu sou, e alguns de vocês já dormiram comigo, mas hoje eu conheci uma pessoa que me mostrou que o que eu faço é pecado, e eu não quero fazer isso mais. Opa! Será que eu e você precisamos ser prostitutos para dar um testemunho desse? Não. Eu preciso tornar o meu coração sensível a todos os domingos, porque o Senhor Jesus, Ele está aqui todos os domingos, falando tete a tete. E aí eu saio daqui na segunda-feira, o que eu vou falar para as pessoas lá fora? Que eu encontrei o pastor Honório? Não! Você vai falar assim: eu tive um encontro com Jesus, e ele me disse algumas coisas, e você precisa de ir lá para ouvir o que ele está dizendo, porque ele está falando coisas que estão mudando a minha vida. É isso que eu e você precisamos fazer, desenvolver essa coragem, desenvolver essa ousadia. Uma vez, eu ainda não era pastor, eu era membro da igreja, do reverendo Honório. Eu trabalhava numa congregação e trabalhava numa empresa, uma multinacional, uma empresa grandaça, e que ali tinha um moço que tudo dele era Satanás. Tudo. Ele ia andando, Satanás. Ele tropeçava, Satanás. Tudo dele era isso.
Aí teve um dia almoçando que eu sentei no refeitório para almoçar, ele sentou do meu lado, ele abriu a comida dele estava um pouco fria. Qual é a primeira palavra que ele falou? Satanás. Aí eu falei assim, Deus, esse lugar aqui não é o meu lugar. E aí durante a semana eu comecei a conversar com minha amada esposa. Esse lugar não é o meu lugar, o dia inteiro ouvindo, eu não sou obrigado a ouvir isso. E aí domingo à noite, cheguei na igreja, sentei lá atrás, e aí o reverendo Honório pregou que nós temos que ser sal e luz. E aí ele terminou o segundo ponto do sermão dele dizendo assim, você tem que ser luz no meio das trevas. Aí eu falei, nossa. Falei assim, Deus, o senhor já está me humilhando demais. Você sabe o que eu fiz? Ele acabou o culto, todo mundo saindo. Eu não era pastor ainda não. Aí eu fui em direção ao púlpito. Aí eu falei assim, vou me ajoelhar aqui. Eu me ajoelhei e falei assim, Senhor Jesus, eu já entendi o recado do Senhor. Então lá na minha empresa, onde que eu estou trabalhando, eu tenho que ser luz. Eu não posso fugir de lá não. E eu estava querendo sair. E ele falou assim, bem claro, eu lembro dessas palavras, ser luz, aonde que está tudo claro, isso é fácil. Você tem que ser luz aonde? Lá no meio das trevas. Você tem que influenciar. Eu saí daquele domingo, parti de segunda-feira para aquela empresa, e aí falei assim, gente, ó, a partir de hoje, toda segunda de manhã, a gente vai fazer uma oração. Não vai ter aqui nome de igreja, vai ter uma oração. E aí comecei orando, era rápido. Você sabe que empresa que o negócio não está rodando, não está funcionando, o negócio é rápido. E detalhe, tá? Se prepara, porque você vê um monte de trombas daqueles primeiros mamutes da terra. Fica emburrado, ninguém quer saber esse negócio de oração, não. E você sabe o que é o pior? Os evangélicos. Quando você fala de orar no seu trabalho, ele para você e fala assim, eu não acredito que você vai fazer isso aqui. Os evangélicos são os primeiros a serem contras. Aí eu comecei orando. Era rápido, segunda-feira. Antes do trabalho. E sexta-feira, a gente saía às 6, às 6h05 a gente orava de novo. Presta atenção. E aí depois eu coloquei uma Bíblia. Aí eu pedi R$1 de cada um, para eles poderem valorizar a Bíblia. Aí botei lá a Bíblia. Pedi um moço para colocar um porta-Bíblia e a gente orava. Durante a semana, às sextas-feiras, eu comecei a fazer visitas para esses amigos. E visitei todos eles, orando com eles. Aí presta atenção, teve um dia que um moço chegou no nosso refeitório, ele trouxe uma imagem mais ou menos do tamanho daquela janela ali. E pregou. E falou assim, ó, se o Ivan pode falar de religião aqui, eu vou botar a minha. Eu falei, não, aqui não tem religião. Eu não estou falando nada da igreja presbiteriana. Falei, se eu quisesse falar da igreja presbiteriana, eu ia botar uma sarça aqui verde. Mas eu não fiz isso. Então, por favor, você retire esse negócio seu aí. Não falei nada. Não confrontei. Aí todo mundo, o Ivan está com razão. O nosso projeto de orar aqui não é falar sobre igreja. Então, ele teve que tirar. Tirou. O negócio era grande, tá? Era grande o negócio. Preste atenção. O dono da empresa, uma vez por mês, ele ia lá. E o dono da empresa foi motorista de caminhão. Então, quando ele chegava na filial de Cachoeiro, o que ele fazia? Ele ia olhar o caminhão. Mas ele chegava cedo. E ficava paquerando o caminhão, aquela coisa toda. Ele me chega 5:50. E no pátio, nem vai para o escritório. E fala assim, Ivan, vamos dar uma olhada no caminhão. E o pátio, onde o caminhão ficava, é mais ou menos assim, ó, é você atravessar meio campo de futebol. Aí eu falei assim, não acredito que esse miserável vai chegar agora para ver o caminhão. E aí tem uma coisa que o evangélico também não sabe ser ousado. Sabe qual o primeiro pensamento que veio na minha cabeça? Porque já estava acontecendo segunda de manhã e sexta-feira à noite. Aí eu falei assim, é coisa do diabo, só para não ter oração. Às vezes o evangélico, ele se perde nesse negócio. Tem nada a ver com o diabo. E aí eu fui andando pelo pátio e falei assim, Deus, me dá uma oportunidade para falar com esse moço.
Você sabe, dono de empresa, empregado, o relacionamento não é muito bom, não. Aí andando pelo pátio, eu fechei o olho, orei e continuando andando. Aí eu falei assim, seu Ronaldo, se o senhor me permitir, eu quero falar uma coisa para o senhor. Aqui, toda segunda de manhã, a gente faz uma oração pela empresa, pela vida do senhor, para Deus nos abençoar, que nós não estamos desempregados. E toda sexta-feira. Ele falou assim, todo mundo, Ivan? Eu falei, não, pessoal do escritório não, é só aqui no pátio. E eu queria convidar o senhor para participar hoje conosco. Aí ele falou assim, tá, vamos ver o caminhão primeiro. Aí rodou, eu falei assim, eu vou me dar mal nesse negócio, não, eu vou ser mandado embora. Aí ele rodou o caminhão todo, aquela coisa toda, voltou de novo para o pátio, bem devagar. Aí eu falei assim, ó gente, eu convidei o seu Ronaldo para participar aqui da nossa reunião. Aí ele pegou o telefone na minha mesa, galera aí do escritório, desce todo mundo. Aí o poderoso chefão mandou, ninguém pergunta. Aí veio gerente, veio vendedor, veio todo mundo. Aí fizemos aquele círculo grandaço assim, ele falou assim, ó, a partir de hoje é oficial essa oração. Sabe quantas conversões teve nesse trabalho? 4 conversões. Sabe como começou esse trabalho? Não começou com Ivan, não. Começou com a mensagem do reverendo Denório, usado por Jesus para falar comigo. Larga de ser covarde, que é lá no meio das trevas que eu vou te usar. Eu saí dessa empresa para ir para o seminário estudar teologia. 4 conversões aconteceram ali. Coragem e ousadia é de mim? Não, é do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos reveste com autoridade e com poder, você sai e você encontra qualquer um, e se ele mandar você falar, quando você começar a abrir a boca, o coração começa a quebrantar. E aí eu fico imaginando, por exemplo, nós ouvimos aqui domingo à noite a mensagem, ouvimos quarta-feira também. Será que eu estou esperando o outro domingo? E durante esse intervalo eu não vou ser ousado e nem corajoso? Aí eu estou esperando outro domingo, outro domingo, outro domingo. Já tem mais de 5.000 domingos que eu estou ouvindo. Mas ainda eu não fiz esse exercício de deixar essa autoridade do Espírito Santo tomar o meu coração. E aí então eu ser corajoso e ser ousado. Nós precisamos fazer isso. E aí eu quero concluir que nós também temos que nos preparar para o avesso da vida. Outro dia eu saí com um líder de célula, e aí nós paramos num posto, e aí entrou um moço, ele pagou na minha frente, eu tentei abrir uma brecha ali para fazer uma oração, e falei assim, nós podemos orar? O moço deu um grito comigo. Eu não aceito oração! E virou as costas e saiu andando, desse jeito. Aí eu falei assim, eu estava com um moço chamado Anderson, um líder de célula, eu falei, Anderson, mesmo assim, vamos orar. Nós oramos, mas isso não me diminuiu. Então nós temos que estar preparados. Aqui a Bíblia não fala como que foi a conversa dessa mulher com esses homens. Agora imagina depois, esses homens falando dentro dessa aldeia, que uma mulher que é ladra de marido encontrou o Salvador do mundo. Você acha que essas mulheres ouviram assim e falaram assim, ah, é mesmo, é verdade? Não. Essas mulheres devem falar assim, gente, você está acreditando nessa mulher? Isso é mais um golpe. Essas mulheres devem ter falado 1 milhão de argumentos, mas você sabe o que aconteceu? E aí eu quero concluir você olhando para a sua Bíblia. Versículo de número 43. Só esse versículo nós vamos concluir. Presta atenção. Passados. O que está na sua Bíblia? Opa. Lembra que judeus e samaritanos, eles não se falam? Jesus e os discípulos ficaram 2 dias dentro dessa aldeia. Agora imagina o que é Jesus 2 dias e esse monte de homens falando que está tendo a sua vida transformada. Eu acho que tinha fila para poder ouvir Jesus.
E 2 dias, ele só não ficou mais porque ele não quis. Olha o trabalho dessa mulher. Essa mulher agora, gente, ela não é conhecida mais como ladra de maridos. Essa mulher, ela é conhecida por uma pessoa que teve a vida transformada e está levando outras pessoas para Jesus. Aí eu te pergunto, na sua Bíblia fala o nome dessa mulher? Essa mulher nem aparece mais. Mas a aldeia dela foi ganha para Jesus. Amém?